Olá, my boa, amigos! Vocês já pensaram no que poderia acontecer se algo do tamanho de um prédio de vários andares viesse do espaço e explodisse sobre nossas cabeças? Imaginem, manhã, taiga, e de repente o céu se rasga com um clarão ofuscante, mais alto que 1000 tempestades. Agora pensem, e se eu disser que isso já aconteceu, mas os cientistas ainda discutem sobre o que realmente foi? E por que no local da explosão, capaz de destruir uma metrópole inteira, não foi encontrado nenhum único fragmento do corpo cósmico? Hoje embarcaremos em uma jornada por um dos mais fascinantes enigmas do século XX, o fenômeno de Tunguska, um evento que revolucionou as concepções dos cientistas sobre ameaças cósmicas e gerou dezenas de teorias incríveis, desde a arma secreta de Tesla até a queda de uma nave alienígena. Preparem-se para conhecer estranhos testemunhos de testemunhas oculares, anomalias inexplicáveis e por que algumas árvores no epicentro da explosão permaneceram em pé, enquanto tudo ao redor foi derrubado. E sim, no final vou contar qual das teorias é considerada a mais provável hoje, mas que ainda assim não explica toda uma série de peculiaridades desse fenômeno. Na manhã de 30 de junho de 1908, aconteceu algo que ainda não conseguimos explicar completamente. E quem sabe, talvez algo semelhante possa acontecer novamente. Vamos descobrir juntos. Tudo começou às 7 horas da manhã, quando moradores locais da Sibéria Oriental observaram no céu um objeto ofuscantemente brilhante. Ele se movia pelo firmamento, deixando um rastro de fogo. O que aconteceu em seguida mudou para sempre esse canto remoto do planeta. Sobre a taiga desabitada, ecoou uma explosão de incrível potência, tão forte que foi registrada por estações sísmicas em todo o mundo. A onda de choque circundou o planeta 2 vezes, e o brilho do céu foi observado até mesmo na Europa. Mas o que é surpreendente, apesar dessa colossal potência de explosão, nenhuma pessoa morreu. Se isso tivesse acontecido sobre uma grande cidade, as consequências teriam sido catastróficas. Imaginem, a energia da explosão excedeu 2000 vezes a potência da bomba lançada sobre Hiroshima. É como se dezenas de ogivas nucleares explodissem simultaneamente no ar. Os primeiros pesquisadores chegaram ao local dos eventos apenas anos após a explosão. E o que viram apenas aprofundou o mistério. Em um território de mais de 2000 km², a floresta estava derrubada em direção radial, do centro para a periferia. As árvores estavam deitadas com as copas para fora, como palitos espalhados por uma mão gigante. Mas no próprio centro, o olho da tempestade, algumas árvores permaneceram em pé, embora desprovidas de galhos. Como isso é possível? E o mais importante, os pesquisadores não encontraram nenhuma cratera, nem quaisquer fragmentos do corpo cósmico. Nada. Como se algo enorme simplesmente tivesse explodido no ar, sem chegar à Terra. Mas o que era? Um meteorito? Um cometa? Ou algo completamente diferente? Vamos examinar as principais teorias e as estranhezas que ainda desconcertam os cientistas. Comecemos com a explicação clássica, a teoria do meteorito. De acordo com ela, um corpo rochoso, um asteroide com cerca de 60 metros de diâmetro, entrou na atmosfera terrestre. Movendo-se a uma velocidade de cerca de 30 km por segundo, ele experimentou pressão e aquecimento colossais, o que levou à sua destruição na atmosfera a uma altura de 5 a 10 quilômetros. Esta versão explica bem a ausência de cratera e fragmentos. O asteroide simplesmente evaporou no ar. Algo semelhante, aliás, aconteceu em menor escala em 2013 sobre Chelyabinsk, quando um meteorito explodiu na atmosfera sem chegar à Terra. Mas há um problema.
Numerosas testemunhas descreveram o objeto como guiado, mudando sua direção de movimento. Como um meteorito poderia mudar de trajetória? E por que algumas testemunhas oculares afirmaram ter visto não um, mas vários objetos? Além disso, se era um asteroide rochoso, por que absolutamente nenhum fragmento foi encontrado? Então, talvez fosse um cometa? Essa teoria foi por muito tempo considerada que é a mais provável. Cometas consistem predominantemente de gelo e gases congelados misturados com poeira. Ao entrar na atmosfera, tal corpo deveria evaporar completamente, não deixando fragmentos. Mas aqui também há estranhezas. Em 1909, um ano após a explosão de Tunguska, foram observadas no céu noturno nuvens prateadas incomuns e crepúsculos brilhantes. Alguns cientistas relacionam isso com a poeira do cometa que permaneceu nas camadas superiores da atmosfera. Mas por que esses fenômenos foram observados apenas em certas regiões, e não em todo o mundo, como deveria ter sido? E essas não são todas as estranhezas. Após as expedições de Leonid Kulik nos anos 30 do século XX, os cientistas descobriram que na área da explosão, as árvores cresciam mais rápido que o normal. O fundo de radiação também estava ligeiramente elevado. Como um cometa poderia causar tais efeitos? Será que realmente foi algo mais exótico? São precisamente esses detalhes inexplicados que geraram numerosas hipóteses alternativas, desde as cientificamente fundamentadas até as completamente fantásticas. Vamos olhar para algumas delas. Uma das hipóteses científicas mais intrigantes sugere que o corpo de Tunguska era um fragmento de antimatéria. Ao contatar com a matéria ordinária, a antimatéria se aniquila, transformando-se em energia pura. Mesmo uma quantidade minúscula de antimatéria poderia causar uma explosão de enorme potência. Esta hipótese explica elegantemente a ausência de restos materiais, mas tem uma desvantagem séria. De onde poderia vir antimatéria em nosso sistema solar? E por que ela não se aniquilou antes, ao contatar com o vento solar ou as camadas superiores da atmosfera? Uma teoria ainda mais exótica sugere que sobre a taiga explodiu um pequeno buraco negro. Tais buracos negros microscópicos poderiam teoricamente ter se formado no universo primitivo. Passando através da Terra, tal buraco negro poderia causar uma explosão devido ao aquecimento da matéria ao seu redor. Mas esta teoria também não resiste à crítica. Se um buraco negro microscópico realmente tivesse passado através da Terra, ele deveria ter causado não uma, mas duas explosões, na entrada e na saída. Mas não há evidências de uma segunda explosão. E quanto às versões tecnogênicas? Aqui, a imaginação dos pesquisadores é verdadeiramente ilimitada. Alguns sugerem que a explosão de Tunguska foi o resultado dos experimentos de Nikola Tesla, com transmissão sem fio de energia. De acordo com esta versão, o genial inventor estava tentando provar a possibilidade de transmitir energia a grandes distâncias e acidentalmente causou uma catástrofe. Tesla realmente estava trabalhando em um projeto de sistema mundial para transmissão sem fio de energia e, teoricamente, poderia direcionar uma poderosa descarga elétrica para qualquer ponto do planeta. Mas não há evidências documentais de que ele tenha realizado tais experimentos em 1908. Além disso, os físicos observam que mesmo toda a potência elétrica daquela época era insuficiente para criar uma explosão de tal força. E claro, não se pode deixar de mencionar a versão mais popular na cultura de massa: o acidente de uma nave espacial alienígena. Esta hipótese é especialmente querida por escritores de ficção científica e cineastas. Segundo sua versão, sobre Tunguska caiu uma nave espacial alienígena, possivelmente com um motor nuclear
ou outro avançado. Em favor dessa teoria, citam estranhos testemunhos dos Evenki, habitantes indígenas daqueles lugares. Eles falavam de pássaros de ferro e carruagens de fogo no céu antes da catástrofe. Alguns chegaram a afirmar que viram um ser estranho perto do local da explosão. Mas sejamos objetivos. Essas histórias foram registradas décadas após o evento e bem poderiam ter sido adornadas com detalhes mitológicos. Além disso, se uma nave espacial alienígena realmente tivesse caído sobre a taiga, por que absolutamente nenhum artefato tecnológico foi encontrado? A ciência moderna inclina-se para uma versão de compromisso. O corpo de Tunguska foi muito provavelmente um asteroide rochoso ou o núcleo de um pequeno cometa que explodiu na atmosfera. Tais explosões são chamadas de explosões de bólidos ou explosões aéreas. Em 2013, testemunhamos um fenômeno semelhante, o meteorito de Chelyabinsk. Então, um corpo celeste com cerca de 20 metros de diâmetro entrou na atmosfera e explodiu a uma altura de cerca de 25 quilômetros. A explosão foi 30 vezes mais fraca que a de Tunguska, mas ainda assim quebrou janelas em edifícios e levou a ferimentos em mais de 1.000 pessoas. Mas mesmo esta versão mais provável não explica todos os enigmas do fenômeno de Tunguska. Por exemplo, por que foi encontrado um nível anormalmente alto de elementos de terras raras no solo, no local da explosão? De onde vieram as esferas magnéticas encontradas na turfa? E por que algumas árvores no epicentro permaneceram em pé? Em 2017, pesquisadores italianos apresentaram uma nova hipótese. Analisando madeira da área da explosão de Tunguska, eles descobriram traços de um microelemento incomum, ferro 56. Este isótopo é frequentemente formado durante processos termonucleares dentro de estrelas e em explosões de supernovas. Os cientistas sugeriram que o corpo de Tunguska poderia ter sido um fragmento de uma estrela de ferro, ou o chamado pedaço de quark. Teoricamente, tais objetos podem existir no universo e possuir densidade incrível em tamanhos pequenos. Existem outras teorias modernas. Por exemplo, o físico russo Andrei Olkovatov sugere que a explosão de Tunguska poderia ter sido causada por uma liberação de gás natural das profundezas da Terra. A região realmente tem rochas gasosas e, teoricamente, uma poderosa liberação de metano, inflamando-se na atmosfera, poderia causar efeitos semelhantes. Mas esta teoria também não explica todos os fenômenos observados, especialmente o brilho do céu sobre a Europa nas noites seguintes. Curiosamente, o fenômeno de Tunguska não é o único evento desse tipo na história. Em 1178, um fenômeno semelhante foi observado no Japão. Um objeto brilhante no céu e uma subsequente explosão poderosa. Em uma noite de fevereiro de 1947, caiu em Primory o meteorito de Sikhote-Alin, um dos maiores meteoritos de ferro do século XX. Mas ao contrário do corpo de Tunguska, ele chegou à superfície da Terra e deixou numerosos fragmentos. E em 1930, ocorreu uma explosão misteriosa muito semelhante à Tunguska, na bacia do rio Amazonas. Os habitantes locais observaram uma bola de fogo no céu e ouviram uma série de explosões poderosas. As árvores na selva foram derrubadas em um território de várias centenas de quilômetros quadrados. Este caso é chamado de meteorito Tunguska brasileiro e também está cheio de mistérios. O fenômeno de Tunguska tem enorme importância para a ciência, e não apenas como um enigma fascinante. Este evento fez com que os cientistas pensassem seriamente sobre ameaças cósmicas para nosso planeta.
Se o corpo de Tunguska tivesse caído não na taiga desabitada, mas digamos em Moscou ou Paris, as consequências teriam sido catastróficas. Hoje, os astrônomos rastreiam cuidadosamente objetos potencialmente perigosos que podem colidir com a Terra. Sistemas de alerta precoce estão sendo criados e métodos para proteger o planeta da ameaça de asteroides estão sendo desenvolvidos. Recentemente, a NASA até testou um sistema para mudar a trajetória de um asteroide através de colisão direcionada. Mas e se amanhã nos depararmos com algo semelhante ao corpo de Tunguska? Seríamos capazes de detectá-lo com antecedência? Afinal, ele era relativamente pequeno e se movia com velocidade enorme. Telescópios modernos podem perder tal objeto, especialmente se ele se aproximar da direção do Sol, e isso nos leva a uma conclusão importante. Ainda não entendemos bem o suficiente as ameaças cósmicas. O fenômeno de Tunguska mostra que a natureza pode nos apresentar surpresas que não se encaixam nas teorias existentes. Talvez devêssemos estar preparados para o fato de que nem todos os fenômenos podem ser explicados do ponto de vista da ciência moderna. Então, o que realmente aconteceu sobre a taiga siberiana naquela manhã de verão de 1908? Foi um meteorito, um cometa ou algo mais estranho? A versão mais provável hoje é considerada um asteroide rochoso ou um pequeno cometa que explodiu na atmosfera. Mas muitos detalhes deste misterioso evento ainda não receberam uma explicação convincente. E talvez nesses detalhes inexplicados esteja a chave para compreender não apenas o fenômeno de Tunguska, mas também outros mistérios do cosmos que ainda temos que resolver. Amigos, espero que esta jornada pelo mundo de um dos maiores mistérios do século XX tenha sido fascinante para vocês. O que vocês acham? Qual teoria sobre a origem do fenômeno de Tunguska parece mais convincente para vocês? Talvez vocês tenham suas próprias suposições? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Inscrevam-se e cliquem no sininho para não perderem nossos próximos episódios sobre os incríveis mistérios do nosso planeta e do cosmos. Melhor ainda, compartilhem este vídeo com amigos que se interessam por ciência e fenômenos inexplicáveis. Na próxima vez, exploraremos outra anomalia misteriosa que tem desconcertado cientistas de todo o mundo por mais de meio século. Está relacionada com água, brilhos estranhos e desaparecimentos inexplicáveis. Mas sobre isso, no próximo episódio. Cuidem-se e lembrem-se: a verdade está em algum lugar próximo. Só é preciso olhar mais atentamente para o mundo ao nosso redor. Até a próxima!